Entrevista. A gente conversa agora com o economista, educador financeiro, Thiago Martello. Vamos falar sobre as mudanças no Pix, que já começaram a valer desde o primeiro dia útil do ano. Então, antes de tudo, seja muito bem-vindo, Thiago. Uma boa noite. Boa noite a todos. Dani, é um prazer falar com a rádio. Tenho um carinho especial pela Bahia, minha avó é baiana, foi quem me criou. Tenho vários jargões aqui, hábitos baianos por conta disso, né? Então é um prazer aí poder falar para toda a audiência. Maravilha. Então vamos começar explicando primeiro por que o Pix tem novas regras e assim, com a inquietude de muitos. Com essas novas regras, vem taxas por aí, porque até então era o que chamava atenção, né? A gente fazer muitas transações sem pagar nenhum valor por isso. Então, primeiro responde essa pergunta e depois por que elas ocorreram. Então vamos por partes. Então vamos começar de trás para frente, né? Quando falou mudança de Pix, todo mundo já imaginou a tal da tarifa, porque foi algo muito falado agora nas campanhas, né, políticas, né? O que eu posso dizer sobre isso é que, concretamente, até o momento, não está claro nenhuma tarifação pelo Pix, tá? Até o momento, as mudanças que foram feitas não passam por isso. Então ainda é gratuito para a pessoa física, pode fazer os valores tranquilo. Agora, se irá ocorrer essa alteração e passará então a ser tarifado, ainda não está claro. Foi falado, mas em meio a tantas fake news de lá para cá, daqui para lá, não tem como afirmar. Então, fato é, se por um acaso começar a ser cobrado, aí eu me comprometo aqui voltar a falar com a audiência novamente para poder passar essa informação no detalhe. Mas hoje, dia 4 de janeiro de 2023, às 6h10 da tarde, pelo menos aqui em São Paulo, não está sendo tarifado o Pix, tudo bem? Beleza. E agora, por que foi necessário? Por que foram necessárias essas mudanças? Olha, Dani, necessárias eu não sei se são. Agora, importantes ou úteis, eu acredito que sim, tá? Então, quais foram as principais mudanças aqui trazendo para cá? Então, assim, primeiro, antigamente tinha dois tipos de limite, tá? Tinha o limite do dia, que é um limite maior, e um limite por transação. Ou seja, vamos supor, eu tinha um limite diário para fazer Pix de R$3.000. Um exemplo, R$3.000. Só que eu não conseguia fazer um Pix só de R$3.000. Se eu quisesse transferir realmente os R$3.000, eu talvez teria que quebrar em transferências de 1.000. Então eu teria que fazer 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000, até dar os 3. Agora não tem mais isso. Agora, se o meu limite diário é de 3, eu posso fazer numa tacada só, direto os 3.000. Tá? Então, essa é a principal alteração, a principal mudança, tá? E aí, o que fica de reflexão? Primeiro, a ideia, eu acredito que a cabeça ali do Bacen, né, que é uma agenda muito progressista, muito à frente, né? A ideia, eu acredito que seja justamente para trazer mais agilidade para o mercado financeiro, né? O sistema financeiro nacional brasileiro como um todo, né? Então, a ideia é trazer isso mais agilidade. Até porque, até pouco tempo atrás, né, o Pix é recém-criado, tinha um período ali de adaptação das pessoas, entender como funciona, a aceitação, né, porque foi preciso um tempo aí para os comércios, as empresas começarem a criar, então, rotinas para aceitar via Pix pagamento. Então, tudo isso foi necessário. Então, agora, uma vez que o Pix se provou algo útil, viável, possível, benéfico, então agora há uma agenda progressista, digamos assim, para poder tornar isso cada vez mais usual e mais viável, mais útil para todo mundo, tá? Então essa é a primeira alteração, pelo menos a maior delas, tá? Aí tem outras, né? Então, por exemplo, o Saque Pix e o Saque Troco, que eu não vejo, assim, muita gente usando até agora não, tá? Eu mesmo já tentei usar uma vez, né? Eu tava na rua, aí eu não me lembro, acho que eu tava assim, um puto no bolso, e aí eu entrei no estabelecimento e falei, cara, você faz Pix Troco, tal, não sei o quê, ou Pix Saque, né? E o estabelecimento não fazia, eu tentei uns 3, assim, né? Mas enfim, mas fato é, mais uma funcionalidade do Pix, e para os estabelecimentos, então, que fazem, antes, durante o dia era possível sacar no máximo R$500, agora passou para 3. E durante a noite era no máximo 100 e agora virou 1.000. Outra mudança também que teve, né, nessa enxurrada de mudança, que foi a escolha do período noturno. Então, antigamente, o período noturno ele era pré-estabelecido, ponto. Agora não, agora eu posso escolher. Não, eu quero que o período noturno, ou seja, onde há uma redução então da possibilidade de fazer transferência, agora seja a partir das 8 horas da noite, não mais a partir das 6, por exemplo. Tá? Então, essa é uma outra alteração que teve.
mudança também no limite do Pix para compras. Então, antes era o limite que a pessoa tinha espelhado com o limite do cartão de crédito. Agora não mais. Agora é espelhado pelo limite que a pessoa tem para fazer TEDs. Então, essa é uma outra alteração. Ou seja, de novo aqui, é possível fazer um Pix de maior valor. E para finalizar, pelo menos das principais aqui... desculpa, tem mais duas, na verdade. Outra coisa, pagamentos de aposentadoria, pensões, poderão ser feitos através de Pix agora. Para a pessoa que recebe, não muda nada, mas para o governo ganha agilidade, talvez mais barato, um sistema mais ágil. E para finalizar, as empresas, pessoas jurídicas, contas de pessoas jurídicas passarão não ter mais limite caso a empresa queira. Então, não tem mais limite, pode fazer Pix de qualquer valor. Mas se a empresa quiser, muitos bancos vão conseguir oferecer a possibilidade de colocar um limite, até por questão de segurança, que é a minha última fala aqui nesse aspecto, né? Que o ponto aqui de atenção é esse. É útil, é viável, acelera o processo e tudo mais, mas aqui fica o ponto de atenção, que é a questão da segurança. Então, não tem por que uma pessoa, ou mesmo uma empresa, ter um limite de 50, 100, 200, 500 mil para fazer Pix, se o dia a dia da pessoa ela faz Pix de R$5, R$10, R$15. Então, por uma questão de segurança, o mundo ideal é manter esse limite baixo, por uma questão, então, de segurança, porque a gente sabe que tem sequestro Pix, quadrilha Pix, tá? E aí, quando a pessoa for, né, precisar fazer uma transferência de maior valor, vai lá, altera o limite, faz a transferência, volta para o limite normal e vida que segue. Vai dar mais trabalho fazer isso que eu estou falando? Vai, só que é para a sua própria segurança. Agora, Thiago, tem muita gente que ainda não aderiu ao Pix, eu conheço inclusive algumas, que o medo como é que uma coisa sem taxa pode ser benéfico, sabe? Tem esse pé de desconfiança no serviço. E uma preocupação também é dos cyberataques, dos crimes digitais de uma forma geral, vazamento de dados, etc. Essas novas mudanças, você citou alguns casos de fraudes e já já a gente fala sobre isso, que são outras questões, né? De golpes do Pix, já já a gente entra nesse assunto. Mas em relação ao vazamento de dados, a todos os cyberataques, crimes digitais, tem algum risco nesse sentido? As mudanças também protegem em relação a esses possíveis crimes? Eu entendo que não, viu, Dani? Acredito que a mesma exposição que a pessoa tinha antes continua tendo agora, e o mesmo vale para a exposição que uma pessoa tem em estar no sistema financeiro nacional de alguma forma, ou seja, se ela tem conta corrente num banco, ou uma conta poupança, ou uma conta salário, enfim, na medida do possível, na medida que ela tem algum relacionamento com alguma instituição financeira do mercado, ela tendo ou não tendo Pix, dá no mesmo, porque os dados dela já estão lá na instituição. Então, se tiver ali um ataque cibernético para roubar dados e tudo mais, ela ter ou não ter uma chave Pix cadastrada, dá no mesmo, não vai nem piorar e nem melhorar uma situação como essa. Agora, o que eu costumo dizer para quem ainda, né, tem um certo receio com Pix e tudo mais é o seguinte, vamos pensar assim, eu fiz uma transação com uma pessoa que eu nunca vi na vida, comprei um carro, um celular, ou prestei um serviço, ou contratei um serviço, não importa. Fato é, precisou gerar um pagamento, beleza? Se eu for receber uma TED dessa pessoa, né, eu vou precisar informar para essa pessoa o meu nome inteiro, o meu CPF, a minha agência, o meu banco e a minha conta corrente. Ou seja, são 5 informações inteiras, nome inteiro, CPF inteiro e tudo mais. O Pix, se eu precisar, então, receber uma TED, um valor, né, via Pix, e eu cadastrei, por exemplo, assim como chave, o meu telefone, eu vou precisar informar unicamente, tão somente, o meu número de telefone. Eu acho que é muito mais seguro que uma pessoa que eu nunca vi na vida informar só um número aleatório do que informar nome, CPF, banco, agência e conta. Então, eu vejo que o Pix, por essa simplicidade, ele é muito mais seguro do que o sistema de TED tradicional que a gente tem aqui no Brasil, na minha opinião. De fato, faz sentido. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? De rebater. Faz, já tenho aí um argumento para quando alguém for falar, para eu rebater. Agora, em relação às fraudes, como a gente estava falando, quais são os principais golpes que acontecem atualmente, assim, que você tem mapeado no Pix? E como se proteger quanto a isso? Então, é assim, né? Infelizmente, né?
pessoas mal intencionadas, né? Tem em todo lugar. Eu vi vocês falando aí da UPA, né? O bom profissional e o mal profissional, né? E eu concordo, tem tudo quanto é lugar. Não é só na UPA, não é só no banco, é todo lugar. São pessoas. Onde tem pessoas, vai ter problema, né? Porque está inerente à existência humana, né? Então, assim, fraudes tem em tudo quanto é lugar. E infelizmente, cada vez mais a galera vai inventando novas maneiras de fraudar e tudo mais. Então, o que eu acho que a pessoa tem que, para evitar, né? O que eu acho que a pessoa tem que ligar e o alerta é sempre estar com a guarda alta. Infelizmente, não é legal estar sempre atento, tem que estar sempre atento, mas é necessário. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, não falta, né, realmente aí, pessoas mal intencionadas para poder aplicar golpes. E o mais comum, digamos assim, né? O mais comum dos golpes aí que eu vejo assim, a pessoa informar uma chave ser outra, ou colocar um valor por exemplo, assim, né? Um exemplo. Ó, esse serviço custou R$100. Ah, mas pode escanear aqui meu código, meu QR Code para fazer a transferência. Aí na hora que a pessoa escaneia, lá está escaneado R$1.000. Né? Então, ou seja, aí pega um valor maior. Ou, por exemplo, vai fazer para uma pessoa e faz para outra. E fora os sequestros, né? Os sequestros mesmo, Pix, né? Que a pessoa entra no carro, né, tal, e começa. Não, abre sua conta, começa a fazer Pix para tudo quanto é lugar e esvazia a conta, né? E aí um jeito de se livrar dessa última situação que eu acabei de falar, que aqui em São Paulo, pelo menos, se tornou algo comum, inclusive eu. Comum é o seguinte, a pessoa hoje em dia anda aqui com 2 celulares, assim, quer dizer, na verdade anda com um celular, mas tem 2 celulares. Ela anda para ter o Waze, o WhatsApp e tal, e o outro fica em casa. E esse outro WhatsApp é onde tem as contas bancárias, as contas nas corretoras e tudo mais. Então, assim, como normalmente, para poder ter acesso à conta, inicialmente, pelo menos, tem que fazer reconhecimento facial, digitação de senha, às vezes tem que esperar um cadastro e tudo mais. Então, se você está andando na rua com um celular que não tem toda essa validação, imediatamente não daria para fazer, tem que esperar um tempo. Então, manter essas coisas de banco mais sensíveis, com dinheiro em casa. Porque, qualquer coisa vai precisar fazer alguma coisa, fala, cara, quando chegar em casa eu faço. Né? Ou se preparar, o dia que eu precisar fazer um Pix especificamente, aí eu levo o celular da casa, mas eu não preciso ficar andando com ele, né? Então é uma forma de dar uma mitigada nessas situações aqui que eu tô falando, e manter a guarda alta, né? Infelizmente, suspeitar de coisa muito fácil ou coisa muito barata, né? É os velhos ditados de sempre, as mesmas orientações de sempre. O Pix por si só não vai evitar fraude, entende? O Pix por si só ele é um meio de pagamento como outro qualquer. Antigamente dava golpe em cheque, depois virou com TED, agora é com Pix. Então a pessoa tem que manter a guarda alta, infelizmente. Verdade. Valeu, Thiago. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por essa entrevista. Boa sorte, sucesso. Obrigado, Dani. Como eu disse, é um prazer aí falar com o pessoal da Bahia, como eu disse, né? Tem um pezinho aí, apesar de ser branquelo, né? Eu tenho um pezinho aí, fui criado pela minha avó, que é baiana, da Gema. E fico aqui à disposição para os próximos bate-papos aí que precisarem, tá bom? Beijão para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, Thaís.